Lucas 22, versículo 39, em reverência à palavra de Deus, todos de pé, vamos ler esse texto, que diz assim, versículo 39, e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Foi para onde? E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se quiseres, ou se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu. O que apareceu? Um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. Aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo por sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Inclina tua cabeça, feche teus olhos, repete comigo essa oração, diga: Senhor meu Deus, é o momento da tua palavra. Diga: eu creio. Diga: eu creio que o Senhor vai falar comigo, que o Senhor vai falar com a tua igreja. Ministra, Senhor. Diga: revela o oculto e o escondido. Usa os lábios do pregador como instrumento para o teu povo, em nome de Jesus. Se você quer que você orou, aplaude, glorificando o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido, muito pregado, muito falado, muito ministrado. Sabemos do propósito, da missão de Jesus. Ele veio com o propósito de trazer salvação, sim ou não? O Evangelho começou através de Jesus ali discipulando, chamando alguns homens para o apostolado, e ali aqueles homens foram aprendendo. Jesus passou 29 anos no anonimato. Existem umas heresias por aí que falam, tem um filme, um comentário que fala sobre os anos ocultos de Jesus, e a Bíblia não relata isso. Isso é extra-bíblico. Tudo que é extra-bíblico a gente tem que examinar e ver se realmente tem uma fonte que respalda, né? Mas enfim, a Bíblia vai dizer, o próprio Lucas diz que o ministério de Jesus começou aos 30 anos. 3 anos apenas de ministério, em uma missão árdua, em um propósito dolorido. E quando nós falamos de missão, falamos de ganhar almas e falamos de nós como um instrumento para ser usado no Evangelho em prol do reino. Creio que aqui tem pessoas que têm chamado para louvar, chamado para pregar, um chamado para ser um obreiro, um evangelista, um ganhador de almas, um tocador, um instrumentista, né? Que é algo também que realmente é louvável, aquele que toca no altar. E muitos irmãos, quando abraçam o chamado, a missão, quando nós abraçamos a missão, nós só olhamos para o lado bom
para Jesus, a gente quer que Deus nos encha de modo que Ele venha nos usar de um modo extraordinário. Quando buscamos ao Senhor em oração, no jejum, na palavra, Ele se revela de um modo grandioso, cercado. À medida que você busca Deus, Ele te entrega. Mas missão, irmão, não é só isso. O lado da missão não é só isso. Jesus disse que o lado da missão, Ele disse assim, por causa do meu nome vocês vão ser perseguidos e odiados por todas as nações. Jesus ele vai falar que o chamado não é fácil. Até a salvação, irmão, ela não é fácil. Jesus disse que o reino dos céus é conquistado por esforço, e só vai entrar no céu quem realmente se empenhar por alcançar a salvação. E quando nós abraçamos a missão, o chamado, nós começamos a nos deparar com algumas coisas que nós não gostaríamos de nos deparar. Pessoas nos criticando, pessoas se levantando contra a gente, pessoas caluniando, pessoas difamando, pessoas dizendo para mim e para você que nós não temos chamado, pessoas dizendo que a nossa fé é uma fé fajuda. Se é alguém que prega, se é alguém que louva, se é alguém que toca, se é você que tem um chamado a servir, porque o maior chamado, irmão, é de servir. Só em você ser chamado para servir a Deus, isso tem um impacto no mundo espiritual. E no teu chamado para servir, você tem uma missão. Ainda que você não venha ser um obreiro, um instrumentista, um tocador, um obreiro, um diácono, um evangelista, um pastor, um pregador, um levita, mas você tem um chamado, uma missão para ganhar almas. E existe um grande chamado, uma grande missão sobre a tua vida, que é de ganhar a tua família para Jesus. Só que no meio do caminho, irmão, nós nos deparamos com oposição. Jesus, quando ele vai falar com Pedro sobre a edificação da igreja em Mateus 16, ele diz para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo que o inferno sempre vai se levantar como oposição contra a igreja. A palavra diabo, no seu original, quer dizer opositor. Então, quando nós abraçamos a missão, sempre vai se levantar o diabo, o opositor, o que não gosta, o que não dá crédito, o que desacredita. Sabe aquela pessoa lá do teu passado que te conheceu, talvez na bebida, talvez na droga, não sei, no mundão aí, e hoje te vê lavado e remido pelo sangue de Jesus, eles não sabem assimilar que você hoje é nova criatura. Eles não sabem assimilar que você hoje é alguém chamado, alguém lavado, alguém remido pelo sangue do Cordeiro. As coisas velhas passaram, eles não conseguem enxergar isso. E muitas das vezes, irmão, tem pessoas que querem parar no meio do caminho por causa dos levantes. A pastora, a cruz está pesada demais. Pastor, a prova está grande demais. Pedro vai dizer que um propósito maior da prova, da sua epístola, a sua primeira epístola no capítulo 4, ele vai dizer que o propósito da prova, quando vem sobre nós, é para nos provar. Ela vem destinada a nos provar. E ele diz assim, não estranheis quando o fogo da prova vier sobre vós, destinado a nos provar. Porque tem gente que acha que é algo extraordinário. Porque a minha cruz é mais pesada. Porque a minha luta é maior. Grande levante, grande calúnia, grande perseguição. Estou passando por crise, estou passando por escassez, as portas se fecharam. A minha vida espiritual não está tão boa, a minha vida ministerial está parada. E você começa a falar que a tua prova é maior, a tua cruz é maior. E Pedro diz assim, sabei que em todo mundo
esse tipo de prova. O que Pedro está dizendo? Você não sabe da prova minha, nem eu sei da sua. Você não sabe da prova que Pedro passou, nem ele sabe tão pouco que você passaria. O fato é que nós vamos passar por momentos de aflições, irmão. Jesus disse que aqui na terra, em João 16:33, nós vamos ter o quê? Aflições. Mas ele disse que é para a gente ter o quê? Com ânimo. Ele diz: eu venci o mundo. Está apontando que se eu e você tiver com ânimo, nós vamos vencer, nós vamos conquistar. Mas muitos querem retroceder, irmão. Na hora da prova, na hora da oposição, olhando para a situação. É uma crise no casamento, é uma crise na saúde. E quando a proporção da luta vai aumentando, isso vai gerando um impacto maior, vai abatendo mais o coração das pessoas. Porque se a prova vem com o intuito de me provar, à medida que ela vai se alastrando, se estendendo, tomando uma proporção de tempo maior, eu vou sentindo. Às vezes vai vir um desânimo, vai vir a falta de fé. Por quê? Porque a luta está me quebrantando, a luta está querendo me parar. E eu olho para Jesus, irmão, e eu vejo que quando ele começou a missão, ele passou a ser perseguido. Eu vejo pessoas que quando começaram a seguir Jesus, passaram a ser perseguidos. Bartimeu, quando estava na beira do caminho, ninguém estava nem aí para ele. Mas quando ele se levantou e começou a clamar Jesus, por Jesus no meio do caminho, as pessoas começaram a mandar ele o quê? Se calar. Zaqueu, ninguém estava nem aí enquanto ele estava como publicano. Mas quando ele resolveu confessar Jesus como Salvador, receber Jesus na sua vida e na sua casa, veio as apontas, os fariseus se puxam o passado desse cara aí. Puxa o histórico dele aí. E começaram a cochichar dizendo, Jesus não sabe que ele se hospeda com o pecador. E Zaqueu, ouvindo os rumores, a murmuração dos fariseus, ele disse assim, ó: se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. A metade dos meus bens eu vou dividir. Ou seja, enquanto Zaqueu estava longe de Cristo, ninguém estava nem aí para criticar, para olhar o que ele fazia de errado. Mas quando ele recebeu Jesus na sua casa, veio os dedos apontando para ele. Aí eu olho para Jesus, quando ele toma posse da missão, irmão, do seu chamado. A Bíblia não diz que foi fácil para Jesus, diz? Não diz. A Bíblia diz que foi difícil. Você vê até aqui, ó. Eu vou chegar aqui. Ele vai transpirar, você vai suar sangue. O que Jesus passou, irmão, alguns de nós temos passado ou vamos passar. Jesus, ele foi chamado de endemoniado. Disseram que ele expulsava demônio pelo maioral dos demônios, Beelzebub, Senhor das moscas. Beelzebub quer dizer Senhor das moscas. Nós vamos ver na Bíblia que em determinado momento Jesus opera milagres. Os camaradas ficam com tanta raiva dele, os religiosos, que levam ele para um penhasco. Para quê? Para jogar ele lá de cima para matar. E Jesus consegue se sair. Olha como eles amavam a Jesus. Jesus, ele vai sentir na pele, irmão, a rejeição, o desprezo. Antes dele nascer, antes de Jesus nascer, ali concebido do Espírito Santo através de Maria, Isaías profetiza 750 anos aproximadamente. No capítulo 53, ele era desprezado, homem de dores, quem via que dava crédito a ele. Nada que tinha nele atraía as pessoas.
Mas quando ele começou a fazer sinais, maravilhas, milagres, irmão, isso começou a romper o mundo espiritual. E o inferno começou a se incomodar. E quando nós temos uma missão e começamos a cumprir essa missão com zelo, com amor, com voluntariedade, dando o nosso melhor, o inferno vai se levantar e ele vai usar de pessoas contra a minha vida e contra a tua vida, assim como foi contra Jesus. Jesus ele passa, irmão, por momentos de traição. Ele foi traído ou não foi? Sim ou não? Um dos seus discípulos, que era um dos mais íntimos, chamado Pedro, Simão, que disse que se preciso fosse, morreria por Jesus. Esse tal Pedro, esse tal Simão, esse apóstolo Pedro, ele negou Jesus, rejeitou. Eu começo a olhar para Jesus, o Filho de Deus, o quanto ele estava rodeado de pessoas, mas ele passou por grandes lutas, por adversidades. Os herodianos, certa feita, são enviados para ouvir Jesus pregando, para ver se ele errava em alguma palavra, para terem do que acusar Jesus. Os fariseus, em todos os momentos, em todas as pregações, eles não recebiam a mensagem de Cristo. A cada mensagem que Cristo liberava, eles murmuravam, criticando. Quem é você no Evangelho? O verdadeiro cristão que recebe a mensagem de Cristo, ou o fariseu que murmura contra a mensagem de Cristo? Que tipo de crente somos nós? Jesus, irmão, ele vai desenvolvendo o seu ministério, e a cada momento que vai passando o tempo, ele vai sendo cada vez mais perseguido, a ponto das multidões virem em busca de um milagre, e eles chegarem de um momento de jornada, foram curar, foram libertar, foram pregar a palavra, e quando eles chegam em casa para sentar para comer, eles não pararam, irmão. Jesus mandou os discípulos ir para um lugar isolado, do outro lado da margem do mar, para eles descansarem. E a Bíblia diz lá que eles não tinham tempo nem para comer, a ponto da família de Jesus, os parentes carnais de Jesus, você sabe do que eu estou falando? A família de Maria, de José, eles olharam para Jesus e disseram: ele está louco, ele está fora de si. Olha para cá, porque quem tem missão vai ter um momento que vai ser criticado. É doido, é louco, está desprezando coisas maravilhosas e se dedicando o máximo nessa missão. Que vale a pena. E muitas das vezes nós somos criticados pela nossa parentela por causa da missão. E Jesus, ele vai, irmão. A gente observando aqui o seu chamado, ele sendo Deus, os seus momentos cruciais, seus momentos íntimos, os momentos mais ocultos de Jesus, ele reservou para os mais íntimos. Quando Jesus começa o ministério, ele atrai o quê? Multidões. Do meio da multidão, ele escolhe 12, sim ou não? Ele escolhe 3: Pedro, Tiago e João. Aqueles
que estiveram em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, aonde Jesus se revelou só a eles. Esses 10 discípulos que Jesus, agora indo para o Getsemane, chama os 12, mas em determinado momento ele manda o restante ficar, e ele manda ir com ele só os 3. Olha para cá. Para a tua missão dar certo, é necessário você escolher, é necessário você avaliar dentro da multidão quem são as pessoas que é plantado do teu lado. Porque tem gente que até tem missão, mas quer estar envolvido com quem não deve, quer estar andando onde não é para andar, quer estar andando com quem não é para andar. Se até Deus, irmão, se até Jesus escolheu pessoas íntimas, a ponto da gente entender que era aqueles ali que ele confiava mais, quanto mais eu e você, irmão. Olha para cá. Nem todo mundo está preparado para ser o seu amigo íntimo. Bota isso na sua cabeça. Porque é meu colega, meu amigo. Existem pessoas que podem barrar o propósito, o projeto, a missão. Entende? Existem pessoas que não têm estrutura. Existem pessoas que não estão preparadas até para ouvir o que Deus tem na tua vida. Existem pessoas que não vão suportar as revelações que Deus vai te entregar. Você tem que saber escolher a dedo, como Jesus, quem é para andar com você, principalmente nos momentos íntimos. Alguém está entendendo? O problema de muito crente, irmão, é se envolver com todo mundo e colocar todo mundo na sua vida e dizer todo mundo é bênção, todo mundo é irmão e está de boa, está tudo maravilha. E não é assim, irmão. Existem coisas que você tem que saber dividir. No meio da multidão todo mundo é irmão. Pai do Senhor, Pai do Senhor, que Deus abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Multidão. Mas existem aqueles, irmãos, que Deus vai escolher, e Deus vai te dar um discernimento para que você venha entender quem são as pessoas que vai estar com você na transfiguração, as pessoas que vão estar no monte com você, as pessoas que vão estar orando com você, as pessoas que vão estar de mão dada no momento da sua luta. Jesus está chamando os discípulos agora, e literalmente ele está dizendo: dá para você esverar um pouquinho agora comigo? Ele confiou nos 3, os mais íntimos. Olha só, de uma multidão de milhares e milhares de pessoas, Jesus está confiando agora nesse momento aqui, ó. Em quantos? Em 3. Mas os 3 que ele apontou com o dedo, com os mais íntimos, esses 3 corresponderam, irmão. Ficai aí, vigiai, orai. Vem um pouco comigo, ore comigo, interceda. Ele estava falando para eles intercederem. E Jesus vai para um lugar mais afastado ali do Getsemane, e ele começa a orar. Olha o que o texto diz. E chegando no lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Isso aqui é interessante. Deus falava comigo nesse ponto aqui. Existem lugares dentro da missão que Deus reservou para nos levar. Um lugar X, um lugar preparado por Deus. Esse lugar às vezes não é lugar de você brilhar e aparecer. Esse lugar, muitas das vezes, é lugar para você interceder, como Jesus está levando aqui os 3.
principalmente lugares, irmãos, que Deus escolheu para a gente estar, que a gente não pode estar de qualquer maneira, mas a gente tem que estar em vigilância e em oração. Talvez você que está aqui nessa noite, Deus já te levou para um lugar, para uma situação, para uma fase da tua vida, e você entendeu que é algo de Deus, e Deus está falando literalmente para você nessa noite: eu te trouxe para um lugar escolhido, agora vigia e ora, porque eu quero me revelar. Ali, irmão, Jesus ele vai para um lugar só e ele começa a orar. A oração de Jesus era a seguinte: Pai, se puderes, passa de mim esse cálice. O que Jesus está dizendo? Passa de mim esse momento de dor, de sofrimento. Não permita que eu venha passar por tamanho sofrimento. Jesus sabia que a cruz estava preparada, os pregos estavam sendo preparados, o sofrimento lhe esperava, o martírio, a luta, o momento de agonia estava lhe esperando. Em Mateus 26, 38, nesse mesmo texto, só que Mateus ele acrescenta algo que Jesus falou. Quando Jesus, antes de sair para orar, ele diz para o discípulo assim: a minha alma está angustiada até a morte. Irmão, o discípulo não entenderam, porque eles foram dormir. Olha para cá. Jesus estava confiando em três mais íntimos. Jesus estava esperando que aqueles três velassem, orassem, intercedessem com ele. Olha para cá, irmão. Haverá momentos. É um dos pontos da mensagem que eu quero ministrar no teu coração. Haverá momentos nessa caminhada. Haverá momentos na nossa missão que você vai até esperar alguém te ajudar, mas ninguém vai te ajudar, porque esse Getsemane é teu, é para você passar. Essa luta, essa prova dolorosa, essa adversidade, ninguém vai passar com você. Por mais que você grite, por mais que você peça, as pessoas não vão ter ideia da angústia que é essa luta que você está passando. Por mais que você queira que alguém te ajude, muitas das vezes Deus não vai permitir. Por quê? Porque existem coisas que Deus vai permitir a gente passar dentro da nossa missão. Não adianta reclamar para fulano e beltrano. Não adianta reclamar para os da direita e para os da esquerda. É eu quem tenho que passar, porque Deus disse que eu tenho que passar por aquele momento. É o momento da missão que mais dói. É o momento do chamado da missão que mais vamos sentir na pele. Sabe aquela pessoa que está com a intenção boa? A intenção de Jesus é de salvação. Não é para salvar meia dúzia, é para salvar a humanidade. Todos que confessaram o seu nome. Só que agora, Deus, dentro do chamado de Jesus, está permitindo ele passar por um momento doloroso. E aqueles em quem ele confiava, aqueles o qual ele mandou vigiar e orar, quando ele voltou da primeira oração que ele fez, eles estavam dormindo. E Jesus foi novamente, fez a mesma oração: Pai, se puderes, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade e sim a tua. Jesus volta novamente. Os discípulos estão vigiando e orando, estão? Eles estão dormindo mais uma vez. Haverá momentos, irmão, no nosso Getsemane, na nossa missão, no momento mais doloroso da nossa missão, que nós vamos a gente vai até pedir,
Me ajude em oração, irmão. Irmã, me ajude em oração. Irmão, ora comigo. É quando o propósito de oração pela minha vida. E quando você pensar que não, ninguém está orando por você. Só falaram que iam orar. Só falaram que iriam fazer para sair bem na foto. E Jesus agora está contando com 3, os mais íntimos. E esses 3 não corresponderam. Não vigiaram, não estão orando, não estão intercedendo. Eles estão dormindo. Jesus agora, irmão, ele está tão angustiado, orando e pedindo a Deus para passar dele aquele sofrimento, que ele começa a suar sangue, a transpirar sangue. Você pode entrar em uma cena, irmão, de um homem de cabeça baixa, orando, encurvado, chorando, clamando, sentindo angústia, sofrendo a pele aquilo que ainda ia acontecer, mas ele já sabia o que ia acontecer. E de repente ele começar naquela luz, naquela lua. De repente, ao invés de você ver um corpo só meio que brilhando de suor, Jesus ele começa a suar, mas aquelas gotas de sangue começam a escorrer do seu corpo. Olha para cá. Cadê a multidão? Cadê a multidão que quer milagre? Cadê a multidão que queria bênção? Cadê a multidão que queria usufruir do chamado de Jesus? Todos longe. Foi a mesma multidão que lá na frente vai mandar crucificar Jesus. Foi a mesma multidão que recebeu o milagre, foi a mesma que gritou: crucifica. Então Jesus, irmão, agora ele vai passar por um momento de agonia. Olha para cá. Quem tem missão, quem tem chamado, você não vai de se engajar na obra, mas de servir a Deus, de ganhar almas para Jesus. Quem tem uma missão, quem tem um chamado, ele não está só nessa terra. Ele não vai caminhar só nessa terra. Ele, nos momentos de luta, não vai achar-se sozinho. Quando Jesus agora olha para os discípulos pela terceira vez e eles estão dormindo, Jesus volta agora com desespero mais forte, ele começa a transpirar sangue. Ele esperou pelos 3 mais íntimos. Os 3 mais íntimos não corresponderam. Quem ele vai corresponder agora? O céu. Deus enviou um anjo. E aquele anjo veio lhe confortar. Eu não sei se você está entendendo. Eu não sei se a pregação está dando vontade de você dormir, mas você que está passando por luta, você que está passando pelo Getsemane, você que já bateu em várias portas, você que já tentou pedir ajuda, já sinalizou para os mais íntimos, para os mais chegados, para os mais conhecidos, ninguém está nem aí. Deixa eu te dizer uma coisa da parte de Deus. Deus continua enviando anjo. Estamos ministrando aqui mesmo na campanha da quinta-feira que começamos, que Deus enviou um anjo por causa da oração de um homem para dar livramento de um exército de 185
Se o homem não consolar, Deus vai enviar o anjo para consolar. Se o homem não se condoeu com o teu sofrimento, Deus vai enviar o anjo ali do teu lado. Ainda vem o Espírito Santo na hora que você está transpirando sangue, suando, chorando, clamando. Você não sabe mais nem como orar. Aí o Espírito Santo vem, colhe as tuas lágrimas, colhe o teu choro, o teu sofrimento e vai diante do trono de Deus orar por você com gemidos inexprimíveis. Então, irmão, eu começo a ver o quão é maravilhoso, irmão. Por que Jesus passou por tanta luta e você está querendo retroceder? Será que o sofrimento, o teu sofrimento é maior do que o de Jesus? Ou está sendo maior do que o de Jesus, sim ou não? Irmão, não chega nem aos pés. Uma porta fechada, uma briga de casal, uma demissão, uma enfermidade, uma calúnia, um descrédito, um desprezo, uma crise, uma escassez, até a morte, a dor da perda. Isso é uma das coisas mais fortes. A morte, a dor da perda, né? É uma das coisas que mexe com a estrutura do ser humano. Mas entra na perna aqui de Jesus. Será que o teu sofrimento está sendo maior do que o que foi o de Jesus? Ele não recuou. Ele até disse: Pai, se tu quiseres, faça de mim esse cálice. Mas ele disse: mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Alguns momentos depois, os soldados chegam. Pedro corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus pega aquela orelha, cura aquele lugar que foi mortal, cicatriz. Diz Pedro: guarda a espada, quem usa da espada vai ser alcançado pela espada. Tu pensa, Pedro, que se eu não quisesse aqui, se eu não quisesse ser preso, eu não vou rogar aqui ao Pai e ele enviaria legião de anjos. Olha o que ele diz. Porque Jesus entendeu que tinha coisas que ele teria que passar e o Pai não ia poupar, não ia fazer o contrário. Dentro da nossa missão, nós vamos passar por caminhos que nós somos obrigados a passar. Mas eu não quero, está doendo, está difícil. Não é outra pessoa que vai ter que passar por esse momento, é você. Lembrando que agora Jesus ele não está mais em carne, ele está junto do Pai. 1 João capítulo 2, junto do Pai como advogado. E agora, tudo que você pedir no nome dele será feito, para que o nome do Pai seja glorificado no Filho. Ele diz em Mateus 28:20: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não entendi, pastor, deixa eu desenhar para você o caminho que você vai ser obrigado a passar, por mais difícil que seja, por os mais íntimos, ainda que não passe contigo pelo momento difícil, velando, intercedendo junto com você. Agora não é só o anjo, agora é Jesus que está com você todos os dias, caminhando nos momentos difíceis e mostrando que Ele é Deus na tua vida. Pastor, esse negócio de missão, eu não sei qual é a minha missão, é o meu chamado. E eu acho que eu vou morrer e não vou descobrir. Às vezes você está já cumprindo, irmão, essa missão. Você está cumprindo essa missão e você não sabe. Às vezes você está dentro de uma missão. Porque quando eu falo de missão aqui, você foca em obra, em igreja. E
às vezes Deus te levantou com um propósito muito lindo sobre a tua família, uma missão linda. E você talvez está vivendo essa missão. E você vive se perguntando: Deus, qual é a minha missão? Para que eu fui levantado? Para que eu fui chamado? Ah, eu vou morrer e vou descobrir. Não, meu irmão. Ninguém morre. Eu creio assim. A Bíblia fala assim. Ninguém morre antes da sua missão se cumprir aqui na terra. Na vida de cada um de nós, Deus tem um propósito diferente. Se eu não me crê nisso, na vida de cada um de nós. Aí Jó, no capítulo 14, está escrito que Deus, Ele já determinou os nossos dias, meses e anos, e Ele deu um limite para o homem, o qual o homem não vai passar daquele limite. O que está querendo dizer essa passagem de Jó? Está querendo dizer que Deus já delegou, Deus já te entregou uma missão. Você tem que desenvolver essa missão dentro do prazo da tua vida, do prazo de validade da tua vida. Porque quando chegar no limite, no dia X, não vai ter o melhor médico, não vai ter o melhor exame, não vai ter o melhor hospital, não vai ter o melhor socorrista, não vai ter um carro bala para te levar rápido, para te livrar, para te salvar. Chegou o dia, Deus vai colher e acabou. Só que eu estou falando de missão. Às vezes nós deixamos de viver a missão porque passamos mais tempo murmurando do que querendo fazer a vontade de Deus. Claro, vem lutas, estou falando exatamente disso. Jesus passou por lutas. É por isso, irmão, que ele fala um versículo tão pequeno, mas se você for meditar, é dentro do que eu estou falando aqui. Mas ele diz: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele está dizendo: fui perseguido, fui chamado endemoniado, fui traído, fui rejeitado, fui humilhado, fui chicoteado, sangrei, mas fui até o fim. Disse: Pai, está consumado nas tuas mãos, entrego o meu espírito. Jesus está dizendo assim: ó, eu tive bom ânimo e fui até o fim. Vocês têm que ter bom ânimo e não devem parar, não devem retroceder e até o final do chamado de vocês, para cumprir o chamado, a missão, e no final vocês dizem: está consumado. O que mais o diabo quer, irmão, é nos tirar da presença de Deus. O que mais o diabo quer é nos tirar da missão, do foco, do centro da vontade de Deus. Eu não estou falando de religiosidade, não estou falando de você vir para o culto para dar uma satisfação, não. Eu estou falando de você ter uma vida íntima com Deus, entregar para Deus a tua oração todo dia, devocional, palavra, oração, uma vida íntima, uma busca diária. E junto a isso, Deus também começa a te entregar a revelação, a unção, o poder, a autoridade, o discernimento. E junto a isso, você ter sabedoria para você cumprir com sabedoria a tua missão aqui na terra. Eu vi certo momento no testemunho uma senhora de 90 anos, passou a vida toda servindo a Deus e aconteceu que ela adoeceu, já fragilizada, e passou muitos meses em coma, mas não morria. E a família que a
crente ali intercedendo, buscando, orando, determinando. Tem umas igrejas ensinando aí, olha irmão, determine. Irmão, quando Deus determinou, não adianta você determinar o contrário. Certo momento, depois de alguns meses, aquela senhora, ela começa a louvar. E ela senta na cama. Os aparelhos, ela senta na cama, sorrindo, cantando, com dificuldade de ficar com os aparelhos, louvando. E ligeiramente a enfermeira chama o médico, a família. Muito rápido a família veio para aquele momento. E não entenderam e começaram a perguntar dentro do que ela estava falando, louvando, adorando, sem entender, achando que ela estava delirando. Ela disse que estava vendo Jesus e os céus abertos. Dali a alguns minutos, irmão, ela sorrindo, ela deitou e Deus recolheu. Aquela mulher cumpriu a missão. A dor da perda fica. A morte, irmão, é como que rasgasse um pedaço de cada um de nós quando perdemos a vida. Mas, dentro do que eu estou falando aqui, quando nós descobrimos a nossa missão, não tem perseguição, não tem calúnia, não tem crise, não tem dificuldade, não tem momento difícil, não tem demônio, não tem principado, não tem dificuldade que possa te barrar, te parar, te deter, fazer você retroceder. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que quando você é determinado, a pessoa determinada na fé, ela não está parando, mas ela está competindo, ela está buscando, ela está servindo. Vai ter momentos que ela vai estar sorrindo, mas vai ter momentos que ela vai estar com semblante sereno, fechado, por causa da luta. Tem muitos que na hora da luta desistem, retrocedem. Entrega os pontos, entrega. Mas tem alguém que está ali, não está sorrindo, está passando por um momento difícil, mas está perseverando. Está dizendo assim no mundo espiritual: eu vou obedecer o que o meu Jesus disse. E ele disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Ele está dizendo: o inferno não vai fazer eu retroceder, os perseguidores não vão fazer eu voltar atrás. Eu vou adiante. Está doendo, está machucando, mas eu quero chegar na cruz e dizer: está consumado, e eu quero receber o meu galardão. Aleluia. Eu quero concluir, irmão, dizendo que nós temos que entender que a nossa vida aqui é de passagem. Eu não sei se você entendeu, você que é crente. Você não é daqui. E eu vou gritar do seu lado agora: você não é daqui. Diga assim: você é do céu. Diga assim: você veio de dentro de Deus. A Bíblia diz no Gênesis que Deus formou o homem e fez o quê? Soprou as suas narinas e ele tornou alma vivente. Recebeu o fôlego de vida. O Espírito que está no nosso corpo. A Bíblia diz que assim como o corpo sem o Espírito é morto, a fé sem obras é morta. Então um dia esse Espírito que está no nosso corpo, que veio de Deus, que veio do sopro de Deus, Deus vai requerer. Cada um de nós, irmão, estamos aqui, mas estamos de passagem. Vai ter um momento da partida. E no momento da partida, o bom será é que cada um de nós que está tendo já cumprido a nossa missão aqui na terra.
Então, irmão, pode perder tempo reclamando. Pode perder tempo com picuinha. Pode perder tempo se maldizendo, criticando. Se aproxima mais das pessoas. Ao invés de criticar, fala palavras melhores. Viva o tempo de vida que você tem aqui na terra com sabedoria. Não perca as oportunidades de você mostrar que você é alguém que é cheio dos frutos do Espírito, cheio de amor. E nessa noite, irmão, essa mensagem vai entrar no nosso coração. E que cada um daqueles que pensavam em existir venham entender que no meio do caminho vai ter revés do inimigo, vai ter luta, vai ter perseguição. Mas nós não podemos retroceder. Jesus deu um exemplo. O exemplo maior para nós é Jesus. Foi até o fim e disse: Pai, está consumado. Aí Jesus, antes de morrer, ele diz assim: ó, vocês perseveram até o fim, vocês vão ser salvos. Aí João vem em Apocalipse, Jesus manda ele escrever, manda João escrever: aquele que persevera até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Aí Tiago diz na sua epístola, no capítulo 1, versículo 12: bem-aventurado o que suporta com perseverança o dia da aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida reservada para aqueles que amam a Deus. Então, irmão, quando Jesus disse: se vocês perseveram até o fim, vocês vão ser salvos. Quando Tiago diz: bem-aventurado o que suporta com perseverança o dia da aprovação, Tiago está dizendo: nós vamos passar por processos, e nesses processos nós temos que perseverar para receber a coroa da vida. Então, irmão, se anime. Você não vai morrer antes da missão se cumprir. Você não vai morrer antes de você cumprir a missão que Deus tem através de você. Reage, levanta a cabeça, não desanima, repreenda o opositor, a palavra contrária, repreenda a palavra do crente que usa a palavra contrária contra a tua vida. Se erga nessa noite com autoridade para vencer, para conquistar, para cumprir a sua missão. Aleluia. Se você puder aplaudir a palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Mas fica de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de estar louvando ao Senhor. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome. És santo, tu és maravilhoso. És maravilhoso, Deus. Santo, 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 santo. Louvado seja o teu nome, Deus.
mentira.